Vamos lá, seguindo aqui, sinais abióticos consecutivos. Aqui sim vai dar uma certeza de morte, né? O que é que significa abióticos? Ausência de vida, né? Biovida, a ausência, abióticos. Fenômenos abióticos consecutivos. Aqui embaixo a gente vai detalhar, né? Cada um. Mas quais são eles? Aqui é a chamada tríade da morte. O que é a tríade da morte? É o algo mortis, rigor mortis e o livor mortis. O espasmo cadavérico vai estar aqui no meio, como algo raro, certo? Que vai ser visto lá embaixo. E o dessecamento não vai ser muito explanado, porque quando ele só cai querendo saber o que faz parte do dessecamento. Por isso que ele já está aqui. O dessecamento o dessecamento vai estar relacionado à perda de água, à perda de líquido do corpo, né? Vai ser... E o que é que vai fazer parte dele? Decréscimo de peso, a pessoa perde peso depois que morre, pergaminhamento da pele, né? E das mucosas dos lábios, modificação dos globos oculares, e a partir daqui a gente vai ver várias modificações relacionadas ao olho, né? Mancha da esclerótica, que vai ser visto lá embaixo, turvação da córnea transparente, perda da tensão do globo ocular, formação da tela viscosa. Então, ó, ele vai influenciar bastante, né? Esse dessecamento vai influenciar bastante nos olhos, né? Tem que lembrar que isso aqui são consecutivos. Não são imediatos, são consecutivos. Só ocorrem após a morte, né? Vamos continuar aqui. Outra palavra que pode ser utilizada também como dessecamento vai ser a própria desidratação. Isso eu confesso que aqui pelo menos eu me confundo um pouco às vezes em relação a isso, né? Porque a gente tende a achar que algumas dessas consequências são imediatos. E sendo imediatos, o que é que pode acontecer? Tá vivo ou não. Mas na verdade, esses sinais dão sim a certeza de morte, né? Então, falam em dessecamento, desidratação, decréscimo de peso, pergaminhamento da pele, mucosa dos lábios, aqui são certeza de morte, né? Não são imediatos. A pessoa está morta, né? Então vamos lá. Aqui vai ter algo. Essa tabela ela vai mostrar de uma forma geral e daqui a pouquinho aqui embaixo, ao decorrer, a gente vai entrando mais a fundo em cada assunto. Então vamos lá. O que é que vai acontecer aqui? Aqui vai se referir ao tempo da morte, né? A cronologia, né? Quais são as consequências? A pessoa morreu, tal. Em menos de 2 horas o corpo vai estar como? Quente ainda, flácido e sem livores, que a gente vai ver lá embaixo que é. Ou seja, menos de 2 horas ela ainda está aqui. Depois ele vai começar a resfriar. Resfriamento, decréscimo de meio grau nas 3 primeiras horas, nas 3 primeiras, e 1 grau a partir daí, até o equilíbrio térmico, né? Ou seja, a gente tem, já adiantando aqui um pouco, a gente vai ter, enquanto vivos, né, um sistema regulatório de temperatura, né? Que a temperatura ideal seria 36,5. Como quando a pessoa morre não vai existir mais nada, ela vai tender a se equilibrar com a temperatura do meio ambiente, ou seja, vai ficar na mesma temperatura do meio ambiente em que ela está, né? E existe a tendência, né, geralmente o corpo está mais quente que a temperatura, né? A temperatura do corpo é maior, então ela vai descer em condições normais, né? Claro que tudo pode influenciar. Mas situações normais, meio grau nas 3 primeiras horas, ou seja, vamos dizer que a pessoa morreu
e ela estava em situação normal de 36 graus e meio. Passadas 3 horas, ela vai estar em 35 graus, né? Meio, meio, meio. E após isso, a cada hora vai ser 1 grau, 34, 33, 32, até ela chegar na temperatura do meio ambiente. A rigidez, a gente vai ver mais embaixo, não vou falar agora, que é o rigor mortis. Aqui é o livor mortis, também vai ser visto embaixo. Mancha verde abdominal também vai ser visto embaixo, né? E a flacidez, né, já para adiantar, vai ocorrer a rigidez. Primeiro, o corpo tende a ficar rígido, só que depois de determinado período, ele vai ficar flácido, molenga, né? Vai haver também os gases da putrefação, decréscimo de peso. Aqui é a fauna cadavérica, né? Que é desde a última legião, seguem-se de 8 a 15 dias até mais de 36 meses, né? São aqueles micro-organismos, insetos que vão comer o corpo até ele ficar no estado esquelético, que geralmente vai ser em mais de 36 meses. Isso aqui tudo vai ser visto, depois eu volto aqui nessa tabela e vai ter um melhor entendimento. Mas aqui, ó, colocando como um calendário, vamos lá, a pessoa morreu, até 2 horas o corpo está quente. Depois o corpo começa a ficar rígido. Depois vão haver os livores e a hipóstase, né? Que a gente vai ver o que é. Depois disso, vai haver a mancha verde abdominal, que é a mancha verde que inicia geralmente no abdômen. Após isso, vai ocorrer a flacidez, né? Que é o inverso da rigidez cadavérica. Depois disso, vem os gases da putrefação, né? Que vai dar aquele mau cheiro. Depois vai se formar a fauna cadavérica, né? Que são aqueles micro-organismos. E após isso, a esqueletização. Espasmos cadavéricos, desidratação, né, que foi falado, ó, perda de peso, aperreamento da pele, dessecamento de mucosas, fenômenos oculares, que são esses vários aqui. Isso aqui tudo foi falado. Então vamos lá. Sinal de coço é uma posição que a pessoa fica na morte súbita, né? Ou seja, do jeito que ela morrer, ela fica. Começar pelo tríade da morte aqui, né? Que acho que eu coloquei aqui em cima, né? Tríade da morte. Começando pelo algor mortis, que é o resfriamento cadavérico. Normalmente consiste na adaptação da temperatura do cadáver com a do meio ambiente, né? Isso por quê? Pelas leis do equilíbrio térmico. No entanto, alguns fatores podem afetar. Idade, composição, causa da morte. Ou seja, aqui, ó, a gente percebe que idade, o corpo, né, a composição do corpo e a causa da morte são fatores extrínsecos. E vai ter os fatores extrínsecos, né, que são do meio ambiente, que é o ar, a umidade, a ventilação. Tudo isso aí vai influenciar em como vai acontecer esse resfriamento. Os cadáveres mais musculosos ou adiposos esfriam mais lentamente, né? Ou seja, existe uma proteção maior. Em relação à causa, é evidente que a influência de estados febris exercem para demorar o equilíbrio térmico. Ou seja, a pessoa está mais quente que o normal. Logo, para ela tem que escalar, ela vai ter uma escadinha maior, né? Até chegar no objetivo. Então, ó, estados febris, insolação, a cólera, o tétano, meningite, varíola e por aí vai. Ou seja, a temperatura pós-morte pode elevar-se até 42 graus. E o equilíbrio demandará mais tempo, né? Isso é meio que lógico. Por outro lado, a tuberculose e a caquexia farão o inverso, apressando o equilíbrio térmico. Outros fatores podem alterar a perda de calor, que são as vestes, ou seja, proteções, né? A umidade, o arejamento, né? A ventilação, a proteção do meio ambiente, a umidade. Quanto à umidade, quando grande, ou seja, quando o ambiente está muito úmido, dificulta a evaporação e também a irradiação. Isso aqui é lógico, né? É lógico isso aqui, é mais um reforço. A temperatura é medida com um necrômetro, chamado necrômetro de Bochut. O estudo da temperatura e do resfriamento cadavérico
é importante para a determinação da hora da morte. Um bizuzinho aqui que eu vi em relação a isso. A questão era o seguinte: qual evento ou qual informação era menos relevante para que se chegasse no tempo da morte? Né? Em quanto tempo a pessoa estava morta? E justamente a resposta era a temperatura corporal. Então, isso aqui ajuda, certo? Mas é considerado algo pouco relevante. Em condições normais, como eu disse lá em cima, né? Meio grau nas 3 primeiras horas, a seguir 1 grau por hora até o normal. Considera-se 20 graus uma temperatura absoluta de morte. Outro detalhe, né, que não está aqui, mas a temperatura ela é medida, geralmente, colocado um termômetro especial no ânus. Né? Existe um termômetro, e aí esse termômetro ele vai numa profundidade de 10 centímetros para ter uma fidedignidade melhor em relação à temperatura corporal. E outro método também era perfurando a barriga e medindo, certo? Espasmo cadavérico. Por que eu coloquei aqui? Né? Eu falei sobre a tríade da morte, né? Comecei pelo algor mortis. Depois vem o rigor mortis e por último vem o livor mortis. Mas nesse meio termo aqui eu coloquei o espasmo cadavérico. Por quê? Eu achei ele relevante. Porque o que é o espasmo cadavérico? Ele é um tipo de rigidez cadavérica instantânea que ocorre logo após a morte e precede a rigidez, ou seja, isso aqui é imediato, né? O resfriamento é imediato. A regulação da temperatura do corpo parou, o resfriamento já vai começar, não tem nada que impeça isso. Porém, a rigidez vai demorar um pouquinho, como a gente vai ver aqui. E o espasmo, ele não é tão imediato quanto o algor, mas também não é tão demorado quanto a rigidez, sendo um tipo de rigidez e um tipo raro de rigidez, né? Então, é uma rigidez instantânea. Quando é que ela vai ocorrer? Ocorre após a morte e precede a rigidez e pode sim ser confundido com ela. Onde é que ela é comum aparecer? Em pessoas vítimas de violência e morte súbita, certo? E o que é que acontece? O cadáver mantém a posição no momento do óbito. E é conceituado também como rigidez cadavérica cataléptica ou estatuária. Então, é algo raro de acontecer, que ocorre geralmente em situações de violência, como homicídio, ou então, sei lá, um ataque fulminante. Puf, a pessoa morreu. Ela aquele... quando diz, né? Eu acho que todo mundo já ouviu isso aqui, ó. Já caiu duro. Né? Isso aqui faz referência justamente ao espasmo cadavérico, quando é algo rápido, fulminante. Geralmente também ele vem em morte com muita emoção. Né? O espasmo cadavérico acontece antes do rigor mortis, que é a rigidez cadavérica que a gente vai ver à frente. Portanto, um corpo que passou pelo estado rigor mortis não terá espasmo cadavérico, né? Por quê? Porque o rigor é antes, primeiro o rigor, se houver, ou primeiro o espasmo, se houver, depois o rigor. Não tem como ele ser essa sequência aqui, né? Não tem, vai ser essa. Um corpo pode experimentar um espasmo cadavérico pós-morte após um episódio de violência ou emoções intensas, né? Um cadáver segurando firme uma arma, ou um objeto de defesa, ou itens ambientais, como grama, por exemplo, pode indicar um espasmo cadavérico. Eu vi até um exemplo, o professor falou que esse tipo de espasmo é uma rigidez muito forte.
e ele achou um corpo, foi achado um corpo dentro da água, né? De um rio, do mar, enfim. E na mão desse corpo existia justamente terra e grama. E essa grama, elas estavam secas, ou seja, o corpo estava dentro d'água, mas ele segurou de uma forma tão forte que não entrou água na mão dele e permaneceu com esse material seco. Então, o que é que esse evento quer dizer? Que a pessoa morreu fora, ela morreu fora da água, né? Passou pelo espasmo cadavérico e foi jogada na água. É algo raro de acontecer, mas acontece. Rigidez cadavérica ou rigor mortis. Cuida-se do endurecimento muscular pela acidificação dos músculos e falta de oxigenação. É um fenômeno cujo aparecimento pode ser observado tardio ou precoce, né? Vai depender de situações, que a gente vai ver aqui na frente. Ocorre das massas musculares menos volumosas para as mais volumosas, né? E da cabeça aos pés. É a chamada lei de Nisten-Sommerlecht. E aqui é muito importante, isso cai muito em questões de prova. Ops. Tá certo, os 4 aqui. Como é que ela vai começar? Qual é a ordem que ela vai seguir? Essa rigidez cadavérica. Primeiramente, a face, a nuca e a mandíbula. Depois, os membros superiores. Os membros superiores. Depois, o tronco, né? Toda essa parte aqui, ó. Por último, os membros inferiores. Por último aqui, ó. E aqui é fácil decorar, porque vai ser 2, ó. 2, 4, 6, 8. Então, na face, na mandíbula, começa de 1 a 2. Geralmente o que cai é o número par. Depois, nos membros superiores. Depois, no tórax. Depois, embaixo. Na face da nuca, ou seja, aqui, ó. 1, 2 e 2 aqui. Aqui o 3 e aqui 4. Né? Então, aqui, na parte, no rosto em geral, de 1 a 2 horas. Membros superiores de 2 a 4. Nos músculos abdominais, no abdômen geral, de 4 a 6. E da cintura para baixo, de 6 a 8. Logo, a gente já adianta aqui, ó, atinge seu ápice em média 8 horas. Por quê? Porque tudo isso aqui vai estar completo já. Então, essa informação é importante. Atinge o ápice em 8 horas. Então, vamos lá. Outro detalhe muito importante. A rigidez cadavérica desaparece progressivamente, seguindo a mesma ordem. Ou seja, se o primeiro foi aqui na cabeça, e a gente sabe que ela vai durar um certo tempo, depois vai voltar a flacidez. Então, se começou aqui na cabeça, ela também vai ser o primeiro a ficar flácido. Depois, os membros superiores, depois o tórax e, por último, os membros inferiores. Aí, tem questão que diz que é inverso, né? Mas não, é a mesma ordem. Mesma ordem. Atinge cedendo lugar à flacidez após 36 a 48 horas. Ou seja, como é que vai ser aqui, né? Vamos colocar aqui. Ela vai começar em 2 horas, né? Pela parte superior. Aí, 4, os braços. 6, vai estar esses dois, né? Vai estar esses dois e o tórax. Em 8 horas atinge o ápice, porque aqui vai ser o tórax, aqui os membros inferiores. Ou seja, o corpo todo vai estar rígido, né? Quanto tempo vai durar essa rigidez? 36 a 48 horas. Após isso vai ficar flácido. E como é que essa flacidez vai se dar? Começando pela cabeça, né? Por aqui, pelo mesmo ponto que começou a ficar rígido, vai começar. Depois pelos braços, depois tórax. Por último as pernas, certo?
é mais intensa. Quando? Quando é maior a desidratação do cadáver. E a gravidade contribui pela sua atuação sobre os... Então aqui a gente, vamos ver o que é que retarda e o que acelera a rigidez cadavérica. O que é que vai retardar? Endemas, certo? Indivíduos robustos que morrem em pleno vigor. Ela é tardia, porém ela é intensa e duradoura. Ou seja, aquele bombadão, aquele cara fortão, vai demorar um pouquinho a mais, né? Vamos dizer, quando é de 1 a 2 horas. Pronto, nesse vai ser de 2 horas. No caso aqui da face. Porém, vai ser intensa e duradoura, né? Então aqui a gente tem 36 e 48. Vamos dizer que ele demorou 2 horas, mas vai demorar 48 horas para ficar flácido. Quando a morte é precedida de grande dispêndio de energia, produzido pela estricnina ou pela epilepsia, ela é precoce. Então, isso aqui está errado. Isso tem que estar aqui embaixo, né? Se ela é precoce, ela acelera. Então, eu vou reproduzir aqui, para não ter erro. Dispêndio de energia. Epilepsia. Aqui eu não vi cair em prova, não vou nem botar. Pronto, só isso. Isso aqui eu já vi em prova. A rigidez cadavérica é mais tardia no enforcamento, ou seja, a pessoinha lá se enforcou, se matou, demora mais a ficar rígido. E o que é que vai acelerar? O éter, o clorofórmio, o cloral, o cloreto de cálcio, o álcool absoluto. Indivíduos vitimados por estados mórbidos que atuem longamente, deprimindo, ou seja, aquele tipo de morte agônica, né? Febre, tifoide, cólera, calexia, por exemplo. E nas situações também estão crianças e idosos. Em relação a questões, o que é que vai acelerar? Geralmente, morte agônica em geral, crianças e idosos. Pronto. Isso aqui acelera. Acredita-se que a rigidez cadavérica é resultante de muitos fatores, todos eles decorrentes da supressão de oxigênio celular. Ou seja, o que é que causa, né? Eu não sei se vai ter aqui, mas eu vou adiantar. Processo físico-químico. Porque existe não é consenso, né? Mas esse aqui prevalece. Tem quem diga que é só um processo químico. Mas geralmente se diz que é um processo físico-químico, né? Resultante de quê? Da supressão do oxigênio celular, indo impedir a formação de ATP, das modificações de permeabilidade das membranas das células, da formação de actomiosina e da ação de glicose anaeróbica, com inevitável acúmulo de ácido lático, que é importante. Então, essa é a rigidez cadavérica. O que é que eu vejo mais questões relacionadas a ela? É o próprio tempo, por onde ela começa, por onde ela termina, alguma questão ou outra em relação ao que retarda ou o que acelera. No mais só, essas questões mais específicas da formação dela, é só lembrar que ela vai existir esse acúmulo de ácido láctico, que também não vai haver formação de ATP. Pronto, basicamente só isso. Vamos agora para livores hispóstase, né? É o livor mortis. Contextualizando, o que é o livor mortis? Quando a pessoa está viva, né? O coração vai bombear o sangue e esse sangue vai circular pelo corpo, né? Ele funciona como um motor e vai ali, ó, circulando por todo o corpo. Aqui tem aquela pessoinha
e o corpo e o sangue vai circulando, vai circulando. O coração vai bombeando e o sangue vai circulando. Quando a pessoa morre, o coração naturalmente para de funcionar. Então, imagine que a pessoa morreu em pé, enforcada, por exemplo, né? Ela meteu a cordinha aqui no pescoço e aqui tá enforcada. Então, se ela morreu em pé, a questão é, o que é que vai acontecer com o sangue? Se não tá, se o sangue não está sendo bombeado pelo coração e ele morreu nessa posição aqui em pé, aqui ao chão, o sangue, pela força de quê? O que é que vai movimentar isso aqui? Antes era o coração, agora o que é que vai influenciar? Pela força da gravidade, né? Ele vai tender a descer e ficar aqui, ó, da cintura para baixo. Da mesma forma, se ele morreu deitado, o sangue vai sempre direcionado ao chão. Se ele morreu de costas, por exemplo, aqui, ó, é um corpo virado. Ele morreu, no caso, deitado com a barriga para cima, né? Então, aqui, ó, o sangue. E por que essa parte tá branca? Porque são as partes de apoio, né? Ou seja, ele estava deitado exatamente nessa posição, só que virada para baixo. E aqui, ó, como ele estava deitado aqui dessa forma, existia a pressão desses pontos. E como há pressão, o sangue não se acumula aqui, sendo acumulado, ó, nas demais partes do corpo. Então, isso aqui é o livor mortis, né? Agora vamos para a parte técnica. Com o sangue sem circular, o líquido fica sujeito às leis da gravidade, com a tendência a se concentrar nas áreas de declive. Né? Quais são as palavras-chave? Gravidade e áreas de declive. No início, elas se apresentam com um simples pontuado nos primeiros minutos após a morte. E à medida que o tempo passa, à medida que o tempo passa, o sangue se acumula mais e mais, se acumula nos capilares nas regiões de declive, mais uma vez, formando manchas que se estendem e se ampliam de forma característica. A pressão intravascular cai a zero, né? Porque a pessoa morreu. Para diferenciar a equimose da hipóstase, basta fazer uma incisão na região suspeita e, enfim, eu vou explicar isso aqui, vai ser mais fácil de entender. O que é a equimose? Quando uma pessoa é lesionada, um tipo de lesão, por exemplo, uma contundente, né? Uma pancada, ela bateu o chão, que fica aquele roxo, né? na pele. Aquele roxo, ele é formado pelo rompimento de alguns vasos sanguíneos. E aí ele fica roxo. Todo mundo já ficou roxo alguma vez na vida. Levou uma pancadinha, bateu o joelho e ficou aquela mancha roxa. Então aquela mancha roxa que fica ali, ela é decorrente de uma pequena hemorragia, é um sangue que está ali, que saiu do vaso, e aquele sangue na verdade, vai ser estudado isso aqui na traumatologia, né? Mas isso aqui vai ocorrer quando? Quando a pessoa está viva, quando ela recebeu uma pancada e ficou com aquele roxeado, né? Devido ao sangue acumulado que rompeu algum vaso sanguíneo e ficou ali, e ele vai mudando de cor até sumir, certo? Já as hipóstases, né? Que são os livores, livor mortis, essa pancada, aliás, não é uma pancada, né? Aqui é uma pancada. Aqui é após a morte. E como é que vai diferenciar esse desse? Já que os dois têm uma aparência muito semelhante. Bom, vamos dizer que nesse corpo aqui, ó. Vamos dizer que nesse corpício aqui. Nesse corpício aqui, vamos supor que essa parte seja um livor, mas essa partezinha aqui não seja um livor, seja justamente uma equimose. Ou seja, essa estava quando ele ainda estava vivo, né? E essa quando ele morreu, porque aqui é um livor, certo? Como é que vai diferenciar? O médico ou qualquer pessoa vai pressionar
vai fazer uma pressão nos dois. O que é que vai acontecer com o livor? No livor, vai acontecer, vamos dizer que ele pressione aqui essa parte. Aqui a gente sabe que é o sangue, né? O sangue que, devido à gravidade, desceu até aqui, porque ele estava deitado com a barriga para cima. E aqui é sangue. Quando ele apertar, ela vai ficar dessa cor, né? Vai expulsar o sangue e depois ela volta, né? Como a gente, quando está vivo, se pega aqui, ó, aperta qualquer parte do corpo, pode fazer o teste. Aperta o pulso, ele vai ficar branco rapidinho e volta à cor normal. É isso que vai acontecer. Então, se isso acontecer com ele morto, é porque é um livor. Já no caso da equimose, quando ele pressionar aqui, não vai acontecer nada. Então, esse é um testezinho básico para diferenciar, certo? Tempo. Isso aqui não cai não. Os livores podem surgem habitualmente entre 2 a 4 horas, fixando-se definitivamente entre 8 a 12 horas. As questões que eu vejo geralmente cobram esses dois aqui, ó. O que é que isso aqui quer dizer? Ela começa em 12, começou aqui, início, e entre 2 horas e 12 horas, se movimentar o corpo, ela vai se mexer. Agora, chegou aqui em 12 horas, você pode fazer o que for com o corpo. Ela não se movimenta mais. Ou seja, a mancha fixa. Você pode virar o corpo de cima para baixo, de baixo para cima, do jeito que for. Ela fica fixa. Aqui tem a ver com a cor das manchas, né? Vermelho cereja, vermelho claro. Não vou aprofundar nisso. E aqui condições que antecipam e condições que retardam, né? Também não vou aprofundar nisso. Nos olhos, algumas alterações que podem surgir nos olhos após a morte. Podem surgir os sinais de estenoluz, consistentes na evaporação do transnudato, implicando na perda de transparência da córnea e presença de tela albuminosa. Eu vou destacar só os termos que eu vejo, porque assim, ele não cobra muito termo técnico, ele cobra, por exemplo, o olho tende a ficar com a córnea transparente, né? Agora, esse aqui eu coloquei até a imagem, que é a do Someleste, porque realmente cai bastante, né? Que é a mancha negra Someleste. O que é que promove ela? A oxidação da membrana esclerótica, né? Porque a oxidação vai ser o contato com ar, com oxigênio. Que, ó, vai ser essa mancha aqui, ó. Essa manchinha aqui, ó. Né? Isso é a mancha de Someleste. Sinal de Ripoll de Botchut eu nunca vi não, mas os dois têm a ver com globo ocular, certo? A diferença é que um é um enrugamento, o outro é a depressão. Fenômenos transformativos. Eu vou fazer outro vídeo. Então, vamos lá. O que é que a gente viu nesse vídeo? A gente viu praticamente a tríade da morte, né? Que são os fenômenos cadavéricos consecutivos. Certeza de morte. Ou seja, vão existir os abióticos imediatos e os consecutivos. Consecutivos, certeza de morte, que vai envolver a tríade da morte e alguns aspectos. E agora, no próximo vídeo, eu vou entrar nos transformativos, que podem ser destrutivos ou conservativos.